Seu Tranca-Ruas, Sim. uma pessoa, uma pessoa chega no seu terreiro e diz assim: meu pai, eu estou entregando as minhas armas, minhas ferramentas, não vou mais ser filho de Umbanda, não. Ah, o senhor pergunta, mas por quê? Aí a pessoa diz: me levaram num culto lá, de crente, sei lá que culto que era aquele. O pastor fez o senhor. O pastor fez o senhor calar a boca, se ajoelhar, pedir perdão e ainda sair igual um diabo do corpo daquele homem. Como que eu posso continuar é, sendo filho de Tranca-Ruas se qualquer pastor consegue dobrar o senhor e fazer o senhor se ajoelhar lá no culto dele? O que o senhor responde? Primeira coisa que qualquer pessoa que seja um filho, vamos dizer, da minha casa, ele já vai ter consciência e conhecimento suficiente para discernir que aquilo ali nunca foi um tranca-ruas, né? Laro Exu, salve seu Tranca-Ruas. Salve suas forças, meu amigo. Salve, seu moço. Só por essa semana, reflita sobre a necessidade das coisas que você quer. E se elas não forem de fato necessárias, deixe de lado e foca o seu tempo no trabalho, naquilo que de fato você necessita. Você vai ter mais realizações e menos frustrações. Então, em resumo, medita, senta na cama e pensa o que de fato você precisa hoje na sua vida, nessa semana. Pensa no que você precisa para essa semana, o que o seu espírito está pedindo socorro e falando assim: nota, por favor, seu imbecil, que o que eu preciso é disso, não do que você quer. E manda ele focar nisso e trabalhar em cima disso, do que eu realmente necessito, não do que eu quero. Só essa semana eu vou fazer apenas o que eu preciso. Só essa semana. Laro Exu, salve seu Tranca-Ruas. Tudo bem, senhor Tranca-Ruas? Tudo ótimo. Graças ao Pai Oxalá, né? Quando a gente diz tá tudo bem, graças a Deus, graças ao Pai Oxalá, pode-se dizer que a nossa contraparte não é tão importante para que esteja tudo bem? A gente não pode isentar não, né? A nossa responsabilidade também, né? Pra gente também é responsabilidade nossa. Mas é de acordo com a vontade de Deus que as coisas acontecem na nossa vida. E aí cabe a gente, né, decidir se aquilo vai fazer a gente ficar bem ou não. Certo. Pode-se dizer que se tudo acontece pela vontade e graça de Deus, quando eu tenho restrita confiança nos desígnios de Deus, eu não vou fazer uma leitura da realidade que me faça sofrer. Então, parte do nosso sofrimento seria a nossa falta de restrita confiança nos desígnios de Deus? Não só a falta de confiança, né? Mas principalmente a falta de aceitação, né? Por mais que a gente confie na vontade de Deus e ela aconteça na nossa vida, nem sempre a gente está satisfeito com a vontade dele, né? Então seria mais a falta de aceitação que faz a gente sofrer com as vontades de Deus. O senhor ensina as pessoas a ter cada dia mais vontades ou menos vontades? Aí já vai depender do tipo de vontade, né? O que eu trabalho aqui é o despertar da consciência, como a gente vem conversando. Se essa vontade que você diz
é a vontade de se despertar para o que realmente é importante, para despertar para a sua evolução espiritual, para ter vontades de se melhorar espiritualmente, é o principal do meu intuito aqui. É despertar nas pessoas a vontade de se desenvolver espiritualmente e despertar a vontade de não se preocupar tanto com a materialidade. Quando eu digo não se preocupar, eu não estou dizendo que você não deve executar as coisas do seu dia a dia e que você deve passar fome, que você deve ser pobre, que você deve ser miserável. Não é isso. Eu digo que você não deve colocar as coisas materiais como a condição principal para a sua evolução. A condição principal para o seu progresso é o seu aperfeiçoamento moral, é o que vai te trazer uma evolução que você vai carregar ela consigo mesmo após o seu desencarne. E quando a gente tem até que tomar cuidado para falar dessas coisas, porque é uma linha muito tênue que as pessoas têm para interpretar o que é priorizar a espiritualidade e o que é priorizar a materialidade. Porque as pessoas acham que quando a gente fala priorizar, a gente está falando trocar. E não é essa a palavra que a gente usa. A gente não fala você deve deixar a espiritualidade de lado para viver da materialidade ou deixar a materialidade para viver só da espiritualidade. A gente fala que você deve priorizar as condições da sua evolução espiritual e, em suma importância, que também é a materialidade, você executar as ações que você necessita para uma sobrevivência, uma conveniência e um conforto. E não impedir que essa busca de conforto, conveniências, elas impeçam que você desenvolva o seu aperfeiçoamento espiritual. Então tem que deixar isso muito claro, para as pessoas não querer achar que para desenvolver espiritualmente tem que ficar largado às traças. Ou que quando você busca o seu progresso material, você tem que deixar a sua espiritualidade de lado. É você colocar em equilíbrio e priorizar a espiritualidade, não deixando de executar as suas funções básicas de sobrevivência na materialidade. É errado priorizar a espiritualidade esperando algo em troca? Ô seu moço, a gente teve uma conversa aqui na semana passada em particular com o Grande e a gente falou um pouco sobre isso. Essa questão aí que você fala sobre não esperar algo em troca, ou é errado esperar algo em troca na busca da espiritualidade, é óbvio que não é errado, porque por qual motivo alguém vai querer executar qualquer função que não seja para ter algo em troca, né? Essa é a ordem natural do movimento da vida, né? Tudo que vai volta, né? Aquilo que é dado lhe será cobrado. Então, a vida em si ela é uma troca, seja ela material, energética, financeira, profissional, a vida é uma troca. Então, quando eu me desenvolvo espiritualmente, ou quando eu busco executar as coisas que trazem o meu progresso espiritual, eu quero em troca os benefícios desse progresso espiritual. Então, não é errado você buscar algo em troca do seu esforço e sacrifício para o desenvolvimento espiritual. É a lei natural das coisas. Todo ser, ele só faz algo porque ele vê um benefício em troca daquilo. Porque senão do qual não faria motivo algum dele buscar esse aperfeiçoamento. Qual motivação alguém tem quando ele não tem nada em troca daquilo que ele faz? Claro, claro que sim. Quais são, no seu ponto de vista, os ingredientes principais para um desenvolvimento moral, sério e responsável? A base do desenvolvimento moral, ela está no Evangelho, no Evangelho de Cristo, né? Ali está a base.
tudo que sai daquilo são ramificações de interpretações diferentes que vão levar para o mesmo lugar. Até porque, seu moço, a gente vê muita gente falando, e até mesmo simpatizantes da Umbanda ou praticantes, por exemplo, da Quimbanda ou praticantes do Candomblé, quando ouvem um Exu falando de Cristo, né, falam, nossa, esse Exu foi doutrinado pelo cristianismo, né? Cadê o Exu da Umbanda? Cadê o Exu da Quimbanda? Cadê o Exu do Candomblé, né? Cadê o tranca-ruas que a gente conhece? Porque esse tranca-ruas aí foi doutrinado pelo cristianismo, né? E a gente bate muito nessa tecla de Cristo, porque, pelo menos vamos falar da civilização atual, né? No ano que a gente se encontra, tudo que vocês seguem hoje de padrão moral nasceu do Evangelho de Cristo. Tudo, tudo, tudo. Hoje vocês pensam que roubar é errado por quê? Porque tem uma doutrinação em cima do Evangelho de Cristo que ensinou para eras e eras depois que roubar é errado, que matar é feio, que desejar a mulher do próximo é feio, é adultério, trair é errado, não respeitar a mãe e o pai é errado. E da onde que vocês trouxeram isso? Isso é uma herança crística que a civilização de vocês atuais trouxeram. Então, por mais que alguém diga que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou blá blá blá, até as leis mundanas de vocês, elas são baseadas no código moral do que Cristo ditou ser certo ou ser errado, por mais que vocês não se conscientizem disso. Mas se vocês parar para pensar um tiquinho, vai lá buscar para ver da onde nasceu isso de que matar é errado, roubar é errado, desejar a mulher do próximo é errado, trair é errado. Vocês não trouxeram isso de outro lugar, além da condição moral que Cristo deixou na terra. E toda a herança de ramificações de pessoas que ouviram o que ele dizia foi passando para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Então não tem como, eu até fugindo um pouco da sua pergunta, não tem como eu, um Exu, que busco falar sobre evolução e despertar de consciência, não falar sobre os conceitos éticos e morais que Cristo ensinou. Não tem como separar uma coisa da outra, entende, seu moço? Então a base da evolução moral responsável, né, e séria, é seguir de fato o que Cristo deixou de herança e poder trazer isso para o seu dia a dia. É conseguir trazer a base, né, desses ensinamentos e conseguir aplicar na sua reforma moral. É o mínimo que você deve fazer para conseguir evoluir moralmente, espiritualmente e materialmente. É o mínimo. Claro. Sim, senhor. São colocadas duas pessoas na frente do senhor. Uma diz, não tem como ser religioso sem ser cristão. A outra diz, não tem como ser cristão sem ser religioso. E aí as duas perguntam para o senhor, quem que diz nós está certa? O que o senhor fala? Ô seu moço, isso nasce do processo de nível de conscientização de cada pessoa. Por quê? Porque há pessoas que não conseguem apenas seguir o Cristo. Eles têm que ter alguém que vai fazer esse intermédio para que eles sigam o que Cristo falou. Então, quando você fala que não dá para ser cristão sem ser religioso, como você perguntou a minha opinião, o que eu penso, dá sim para ser cristão sem ser religioso. Por quê? Porque cristão é aquele que segue Cristo. E para isso você não necessita de religião. Mas há aqueles que necessitam de uma religião
para poder acreditar no Cristo. E para esses que necessitam de uma religião, se você está seguindo o que Cristo deixou de herança, tá tudo certo. Não importa se você é religioso ou não. O que importa é se você está seguindo os mandamentos do Cristo ou não. Isso é o que de fato importa. Claro. Chega um pai de família e diz assim para o senhor: o meu filho tomou... Eu tenho 3 filhos. Chega um pai de família para o senhor e pergunta: eu tenho 3 filhos. Um tomou o caminho das drogas. O outro é homossexual. E a outra engravidou e agora quer abortar. O que eu faço? Deserto os 3? Ô, seu moço, independente da decisão do pai, qualquer benefício ou consequência que a vida desses 3 lhe trouxerem, cabe individualmente a cada um deles arcar com isso. E o pai que segue os ditames de Cristo, a obrigação dele é amar e respeitar. Mesmo que ele não queira estar perto, que ele ame-os e que os respeite. Porque todo mundo tem seu livre-arbítrio e a gente não pode obrigar ninguém a seguir o que a gente acredita que é certo. Mas a gente tem o dever de respeitar e amar, independente da decisão dele. E sabendo que não foi a sua educação também que foi o fator determinante para que cada um desses escolhesse esses caminhos. Cada um deles tem em si a sua personalidade, a sua individualidade, e isso são as diretrizes e os fatores mais importantes que vão determinar o que cada um vai seguir na sua vida. Mas independente de qualquer coisa, que seja pai ou não, o dever daquele que segue Cristo é amar e respeitar, independente de concordância. Quer deserdar os 3? Deserde, mas deserde amando e respeitando-os. Porque deserdar não quer dizer jogá-los no lixo, quer dizer simplesmente eu não quero mais estar próximo dessas pessoas porque o que elas acreditam me faz mal. Mas eu continuo as amando e respeitando-as com as decisões que elas tomaram. Muito bom. Agora, as 3 foram deserdadas e chegaram no seu terreiro. E querem se aconselhar com o senhor e saber o que elas fizeram de tão errado, sabendo que uma roubou porque não tinha dinheiro. A outra é homossexual porque não tem outra opção. É assim, nasceu assim e pronto. E a outra não foi estuprada, mas é muito nova, ela não quer ter filho. Como que o senhor aconselha? Ô, seu moço, o meu trabalho é a conscientização, certo? Então, no meu trabalho, eu não vou falar para eles o que devem ou o que não devem fazer. Eu vou falar os benefícios de fazer, as consequências de fazer, benefícios se houverem e consequências se houverem. O meu dever é conscientizar as pessoas do reflexo dos seus atos. E a partir desse momento, elas por si só tomarem as decisões do que é válido para elas. Colocar na balança se vale a pena ou não prosseguir com aquelas decisões. Agora dizer, faça isso ou faça aquilo, esse não é o meu papel. Meu papel não é ser juiz na vida de ninguém. Meu papel é despertar as consciências para que as pessoas cada vez mais tragam para sua consciência que os seus atos têm benefícios e consequências e não sejam mais vítimas do acaso. Então é trazer informação e conhecimento para que cada um esteja ciente das possibilidades benéficas ou maléficas de todos os seus atos. Claro.
E se os três disserem assim, eu posso ser filho da vossa casa? Claro que podem. Claro que podem. No diálogo anterior nós não falamos que Exu é boca que tudo come? Só que dentro da nossa casa, eles terão diretrizes a seguir. Diretrizes das quais nós exigimos para que os trabalhos sejam realizados. Diretrizes morais. Diretrizes morais. Se essa pessoa ela está de acordo com essas diretrizes, não me importa o que ela é lá fora, mas ela vai ter que entender que aqui dentro, determinadas atitudes que ela tem lá fora vão ter que ser moldadas, aperfeiçoadas ou ignoradas. Então, e isso independe se ele é homossexual, ou se ele é hétero, se ele abortou, se ele tem 59 filhos, isso independe de qualquer coisa disso. Mas, como em todos os lugares, a gente tem padrões a se seguir, ritualísticas a se seguir, e a gente exige a disciplina e o comprometimento dos nossos filhos. Agora, o que ele tem de decisões na vida dele, lá fora, que essas consequências atinjam ele. Mas a partir do momento que as escolhas e decisões dele atingem os nossos trabalhos, a gente vai conscientizar ele de que aquilo não é útil para os nossos trabalhos, e se ele quiser prosseguir com aquilo, que ele encontre outro lugar que aceite os defeitos em que ele tem trazido. Quando eu estou falando de defeitos, eu não estou falando sobre o que nós dizemos anteriormente. Não estou lembrando de homossexual, nem de menina que abortou e nem de quem entrou para a vida do crime. Eu estou dizendo de defeitos, seja eles quais for. Porque às vezes, como a gente começou a pergunta falando desses 3 perfis, quem está ouvindo pode pensar que eu estou falando baseado em cima desses 3 perfis ainda. E não, essa pergunta já foi respondida. Agora nós estamos falando sobre eu aceitar pessoas dentro da minha casa que querem ser meus filhos. Se no caso são essas 3 pessoas, aceitaríamos com qualquer despretensão ou qualquer preconceito possível. Não teríamos preconceito para com isso. Mas a partir do momento que você decide fazer parte de uma egrégora ou de uma organização, saiba-se que ali tem leis a se seguir. Como você vai numa escola e num ambiente que você tem leis a se seguir. Dentro de um terreiro de Umbanda tem-se leis a se seguir. Senão o mundo seria uma bagunça. Com leis já é uma bagunça, né? Imagina sem. Então, a gente aqui dentro iríamos aceitar qualquer tipo de pessoa, desde que ela aprenda as coisas aqui dentro e leve as boas lá para fora. As coisas ruins a gente pede que traga para cá mesmo, porque aqui é o lugar dela lapidar essas coisas ruins, não o lugar da gente expulsar as pessoas que querem trazer melhorias. Então, se ela quer se melhorar, se aperfeiçoar, esse é o lugar correto em que ela tem que procurar, e que tudo que ela aprenda aqui, que ela leve lá para fora. E não o contrário. Não, ela não tem que aprender coisas ruins aqui e continuar sendo quem ela é lá fora. E aqui é lugar de aprender coisa boa e trazer coisa ruim. É o lugar disso. Aqui é onde você tem que trazer suas imperfeições, seus defeitos, suas vaidades, seus orgulhos, todos os seus medos. Aqui é onde a gente vai lapidar isso. Porque nós não seríamos trabalhadores da luz quando a gente recusa aqueles que querem dissipar as suas trevas. Não faz sentido algum. Então esse é o lugar certo das pessoas trazerem os seus defeitos para que aqui a gente faça a lapidação deles. Agora, se a pessoa quer continuar com os seus defeitos, ela toma essa decisão, aí ela não mais pode fazer parte da nossa egrégora. Porque a nossa egrégora, ela é um lugar de pessoas que querem ser melhores, não de pessoas que querem bajuladores ou quem vai passar a mão na cabeça deles de acordo com os seus erros e defeitos. Boa. Então, para pessoa que mandou essa pergunta, eu vou fazer só mais essa pergunta e depois eu vou mudar de assunto, né? Vou perguntar outras coisas que estão perguntando. Então, tá perguntando aqui. Tá. Seu Tranca-Ruas, para onde vai então a pessoa que
Para onde vai então a pessoa que roubou e desencarnou? A pessoa que foi homossexual e desencarnou, e a pessoa que abortou e desencarnou, e o pai que deserdou e desencarnou. Como que é a sorte deles no além-túmulo? A pessoa que roubou, tá, mas na vida dela ela só roubou? Ou ela roubou uma vez? O que ela fez durante a vida depois do roubo e o que ela fez antes? É todo o conjunto de ações da sua encarnação é que vão determinar o que você vai colher do lado de lá. Então eu não posso falar, roubou, vai acontecer isso. Matou, vai acontecer aquilo. Abortou, vai acontecer aquilo. Ah, foi homossexual, vai acontecer aquilo. Se há um karma a se colher por matar, por roubar, por ser homossexual, esse karma ele vai ser subtraído das suas benfeitorias. E aí, cabe à espiritualidade maior, a hora de fazer lá, vamos dizer, do modo grosso, o cálculo das suas benfeitorias e dos seus erros, cabe a eles definir como vai ser isso. E o seu estado de consciência, principalmente no momento em que você desencarnar, que são um dos fatores primordiais para saber aonde você vai estar, aonde você vai, no momento em que você vai desencarnar. Porque a consciência é o que nos leva para determinados lugares e o que nos tira de determinados lugares. Claro. Pode-se dizer, Sr. Tranca-Ruas, que a moeda e o valor do outro lado é a luz que a pessoa foi e conseguiu acumular durante a encarnação dela. E isso direciona para onde ela vai. Se for falar de uma forma resumida, vamos falar que é isso, porque senão fica muito complicado, né? Porque se só isso já é difícil de se fazer, imagina se a gente for falar mais coisas ainda que as pessoas preferem. Aí elas vão de fato desanimar de encarnar e de buscar a sua evolução. Então vamos considerar que a sua busca pela melhoria, pelo aperfeiçoamento moral, pela luz e dissipar aquelas trevas que você carrega consigo é a principal moeda de troca no seu momento de pagar as suas dívidas. Vamos deixar assim que fica até mais didático para todo mundo. Duas pessoas chegam na frente do senhor e cada uma pergunta quem de nós está mais certa. Uma fala, eu, é verdade, me finjo. Uma chega e diz, eu, é verdade, me finjo. Está incorporada, mas é porque eu sei que depois de tanto fingir, o espírito vai se cansar e vai incorporar. Então ela me chama de fingida, ela está certa, mas eu sou mesmo. A outra diz, e eu na minha vida me finjo ser rica, me finjo ser superior, tudo, mas é porque de tanto fingir um dia eu vou ser também. Então ela está me acusando, e ela faz pior. E as duas falando isso. Daí ela pergunta, quem de nós está mais certa, seu Tranca-Ruas? Ambas estão mentindo, né? Ambas estão mentindo para si mesmas, né? Quem tá mais certo ou quem tem mais errado? Não sei. Não sei quem tá mais certo. Mas eu sei que as duas estão mentindo, né? E aí cabe a elas definir se essa mentira é algo certo ou algo errado. Porque existe uma diferença muito grande entre você mentir e entre você se conectar com aquilo que você deseja ser. Não é uma linha tênue, são coisas muito diferentes. Então, a pessoa que ela acredita, ela mentaliza, ela verbaliza que ela quer ser próspera, que ela é próspera, isso é diferente de uma pessoa que se faz passar por alguém que assim é. É totalmente diferente. É a diferença básica entre o ser e estar. A pessoa ela acredita que ela é próspera, mas no momento ela não está próspera. Então ela vai buscar essa mentalização, executar coisas na vida dela para que essa prosperidade a atinja, porque ela já é próspera. Ela só precisa de estar agora vivendo esse momento.
Só que as pessoas, elas acham que primeiro ela tem que estar para depois ela ser. Então ela finge que é, achando que aquele fingimento é o que vai de fato fazer com que ela seja. E não é. Aquilo ali só vai reafirmar para ela de que ela não é. E aí ela vai buscar uma falsa imagem de que ela é uma pessoa, uma coisa que ela não é. E no final ela vai acabar se frustrando, porque quem já pensa que é, sem ser, né? No caso, quem acha que é sem ser, essa pessoa no fundo ela tá só se enganando, ela não tá fazendo nada. É a mesma coisa de eu dizer, eu sou milionário, mas eu não tenho 1 milhão na minha conta. Mas então o senhor não é milionário. Você não tem o que é necessário. Mas aí ele vai dizer, não, eu sou milionário, eu só ainda não tenho esse dinheiro, mas eu sinto que eu sou milionário. E aí ele vai fazer o que é possível para ele estar na condição de um milionário também. Quando a gente diz ser é algo que traz atribuição à nossa personalidade, não à nossa materialidade. Assim como eu sou amor, eu sou feliz ou eu estou feliz. Sabe o que é bom trazer nesse conceito, ô companheiro? O famoso, às vezes algumas pessoas procuram a gente para dizer assim, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou uma pessoa triste. E a gente tenta trazer para a consciência da pessoa de que você não é depressivo, você está depressivo. É uma fase, é um momento. Se você se condiciona a ser depressivo, aquilo é como ser branco, é como ser preto, é como ser homem, ser mulher. Aquilo você está atribuindo uma personalidade à sua pessoa. Você não é depressivo. Você é uma pessoa próspera, feliz, cheia do amor de Deus. Mas você está passando por um momento depressivo. E quando você está passando por isso, você tem que trazer para a sua consciência de que é um momento, não é uma personificação da sua pessoa. Quando você traz isso para a sua consciência, você entende que você está, ok, eu vou buscar chegar no que eu sou, que é uma pessoa feliz, e essa condição de depressivo eu vou aceitá-la, vou acolhê-la, vou compreendê-la, e a partir de agora eu vou fazer o que é necessário para eu alcançar esse ser feliz, próspero e cheio do amor de Deus que eu sou. Mas a depressão, ela é uma coisa que está em mim, ela não é minha. Então, a partir do momento que eu entender que ela só está, que ela vai passar, ela passa. Mas as pessoas colocam-se tanto na condição de ser depressivo, que ela até perde as forças de sair daquele estado, porque ela já aceitou que ela é aquilo. Assim como um cachorro aceitou que ele é um cachorro e tem que latir. Então ele não vai querer miar. Ele aceitou o estado de consciência do que ele é. E um cachorro que tentar miar, ele vai se frustrar, porque não é o que ele é. Aquilo não faz parte do que ele é, da personificação da sua personalidade. Então eu acho que se as pessoas trouxessem para a consciência delas que a personalidade é o que você é de fato, e a maioria das coisas que acontecem na sua vida é um estado transitório, as pessoas elas teriam mais força para conseguir superar as coisas que elas acreditam que são imutáveis. Para o Exu, salve seu tranca-ruas. Seu tranca-ruas, dois dirigentes chegam diante do senhor, os dois filhos de tranca-rua. Um é mais antigo, de tradição, de raiz, incorpora e apaga, e quando volta, não sabe nada que aconteceu, segundo ele. O outro já assumidamente diz, eu canalizo tranca-ruas. Por isso nem a voz eu mudo, eu estou canalizando. A nova era não precisa de incorporação. Daí esse senhor, pai de santo mais antigo, ficou sabendo disso, foi lá no terreiro desse mais novo,
quebrou tudo. Falou, senhor, para de fingir em nome do meu santo. Sim, Viu que isso tá errado, tá muito errado, em nome do meu culto, da minha umbanda. sim. Daí, por alguma razão, trouxeram os dois estão na frente do senhor. Como é que resolve isso, seu tranca-ruas? Primeiro que eu não peço ninguém para me defender, né? É. Então, a partir do momento que um pai de santo tradicional ele tomou essa decisão, foi pelo seu próprio ego, pelo seu próprio orgulho, não foi por mim. É. E segundo, se ele estiver preocupado em de fato fazer o trabalho dele, ele não tem que preocupar com o outro. Então, que ele faça o trabalho dele da forma que ele aprendeu e da forma que ele se sente útil, e deixe que o outro faça o trabalho dele da forma que ele aprendeu também, que se sente útil. E aí, cada um preocupado com o seu trabalho, eles vão ter mais tempo para ajudar do que perdendo tempo decifrando quem é tranca-rua e quem não é, quem é de verdade e quem é de mentira. A partir do momento que cada um se preocupa com o seu trabalho, ele flui. A partir do momento que o pai de santo ele quer interferir no jeito que o outro trabalha, ele está deixando o trabalho dele de lado. E, consequentemente, ele está desagradando o tal santo no qual ele está falando que está lutando por ele. Na qual, em momento algum, esse santo, né, vamos dizer igual na sua pergunta, o pediu para fazê-lo. Então, isso não passa de orgulho, não passa para mim de vaidade, até porque o dia que eu ouvi alguém falar algo sobre mim, da qual eu discordo e não me diz respeito, eu simplesmente vou ignorar. E nesses momentos nos quais a gente tem igual o de agora, eu vou buscar trazer o esclarecimento e a conscientização para as pessoas das quais eu quero que no momento em que lidem com algo que não é verídico, elas próprias apenas saibam identificar, filtrar e não absorver aquilo. Não disseminar ódio, agressividade e coisas do tipo das quais não são as coisas que nós, Exus, guias, falanges, orixás, nos apropriamos. A gente não se apropria de nada disso. Em momento algum, você vai ver qualquer coisa que seja, quando se trata de um Exu, ou qualquer ensinamento que fale a respeito de um orixá, de uma entidade, de uma falange, trabalhando sobre a disseminação do ódio. A gente trabalha sobre a disseminação do conhecimento. Então, se alguém faz algo que não é o que a gente realmente prega, então a gente tem que ensinar mais pessoas a filtrarem e terem o conhecimento necessário para saber o que é de verdade e o que é de mentira. E não ir lá atacar quem eles acham que é de verdade ou que é de mentira. É filtrar e deixa que a ordem divina, a lei de Exu, vai cobrar de quem tiver que cobrar se estiver fazendo coisa errada. E não é papel de vocês serem os justiceiros da verdade. O papel de vocês é serem os justiceiros do conhecimento. As pessoas que vão lutar para que o conhecimento seja passado à frente, não obrigado e engolido goela abaixo. Seu tranca-ruas? Sim. Uma pessoa chega no seu terreiro e diz assim: meu pai, eu estou entregando as minhas armas, minhas ferramentas, não vou mais ser filho de umbanda não. Ah, o senhor pergunta, mas por quê? Aí a pessoa diz: me levaram num culto lá, de crente, sei lá que culto que era aquele, o pastor fez o senhor o pastor fez o senhor calar a boca, se ajoelhar, pedir perdão e ainda sair igual um diabo do corpo daquele homem. Como que eu posso continuar sendo filho de tranca-ruas se qualquer pastor consegue dobrar o senhor e fazer o senhor se ajoelhar lá no culto dele? O que o senhor responde? Primeira coisa que qualquer pessoa que seja um filho, vamos dizer, da minha casa,
ele já vai ter consciência e conhecimento suficiente para discernir que aquilo ali nunca foi um tranca-ruas, né? Até porque eu em minha falange, eu nunca precisei de manifestar em nenhum tipo de culto religioso que não seja o meu. Então o primeiro ponto é esse. A gente que atua na Umbanda, né? A gente não é esse tipo de espírito que se submete a essa vergonha, vamos assim dizer. Então qualquer pessoa que seja filho da nossa casa, ele tem a consciência de discernir o que é e o que não é. E o que as pessoas às vezes se esquecem, seu moço, é que todos vocês que são encarnados, antes disso, foram espíritos e são espíritos. E da mesma forma que pessoas mentem, espíritos mentem também. A diferença é que quando se trata da espiritualidade, as pessoas não pensam que é um espírito que pode estar mentindo também. Quem é da Umbanda, quem é desses cultos, sabem que é uma mentira de um espírito que está ali para fazer uma algazarra. Mas quem está lá dentro dos cultos evangélicos, eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa informação. Então, por ignorância, eles acham que aquilo é verdade. Mas, quando eles ouvem as falas, vou falar explicitamente e especificamente minha, eu, não da falange, seu tranca-rua, mas a minha em específico, que trabalho com essa conscientização, ela das duas uma. Ou ela vai entender que aquilo lá nunca foi um Exu, ou ela vai achar que aquilo é um Exu e eu falando essas coisas aqui estou mentindo. E independente do que ela acredite, pouco me importa. Porque o meu papel é levar a informação. Se a pessoa vai agregar-se daquele conhecimento ou não, não é responsabilidade minha. Então, o primeiro ponto é esse. Um filho da minha casa, pelo conhecimento, pela informação que a gente passa, ele jamais cairia numa baboseira dessa. Mas a sua pergunta não foi essa. A sua pergunta foi se acontecesse, né? E eu estou explicando que não aconteceria. Mas vamos levar para o lado de se acontecesse. Se acontecesse, o filho que chegasse à minha casa e falasse: a partir de hoje eu quero ser um filho lá da casa de crente, eu quero ir para lá porque o que eu vi lá para mim é o certo, e tudo bem, eu vou dizer, vá em paz. Que você leve tudo de bom que você aprendeu aqui e que o que tem de bom lá, que você se aproprie daquilo e passe para frente. Pouco me importa onde você vai estar, eu quero que você cresça. Algumas pessoas entendem a Umbanda como um ponto de atração de curva de rio. Gente que não está indo para lugar nenhum e quer companhia, e quer fumar e quer beber. Né? O que o senhor ensina a respeito disso? Curva de rio. De fato, é uma coisa que a gente prega aqui dentro e que a gente tenta minimizar o efeito dessas coisas, porque além de tudo, na curva de rio é onde para as merdas tudo também, né? É onde para lixo, é onde para tronco de árvore, é onde para tudo. E aí aquilo por não passar dali, as pessoas falam, já que essa montoeira de trem que já passou em tudo quanto é canto e não resolveu, vamos parar aqui na Umbanda, né? Vamos ver se eles resolvem. E, de fato, é uma consciência que a gente tenta tirar das pessoas, porque a Umbanda, ela não é um ponto, não é um lugar onde você vai vir e vai trazer tudo aquilo que ninguém resolveu da sua vida e a gente vai resolver. Porque, principalmente na maioria das vezes, essas coisas são coisas que eu, seu tranca-ruas, na falange em que eu trabalho e com a função que eu tenho, eu não trato, que são coisas efêmeras e fúteis, na maioria das vezes. É um fulano que o marido não quer mais e quer vir procurar fulano e ciclano para o marido voltar a querer esse.
é fulano que não consegue um emprego e quer vir na Umbanda achando que a Umbanda é dono de empresa, é o povo que tá com... A maioria das vezes são problemas materiais fúteis que as pessoas falam. Em outros lugares não resolveu, mas na Umbanda resolve, né? Porque acha que Umbanda é bagunça, acha que Umbanda é lugar de você trazer coisa inútil e que a gente gosta é daquilo. E muito pelo contrário, a gente não gosta disso. Quem gosta disso são as pessoas que aproveitam do seu momento de fragilidade, da sua ignorância, te arrancam os tostão que podem e ainda deixam você lá largar das traças. E a Umbanda, de fato, ela vem para te trazer a consciência de que isso não é o que é mais importante na sua vida. Ah, eu quero ter um grande amor, você consegue trazer ele para mim? Consigo demais. Consigo, no momento em que você sentar aqui na minha frente, compreender que um grande amor você se consegue respeitando, sendo uma pessoa melhor, tendo algo de bom para oferecer para outra pessoa que você quer buscar, tendo concordâncias, sendo uma pessoa inteligente. Porque você sendo uma pessoa vulgar, fútil, que não respeita ninguém, que não tem moral, não tem ética, você quer atrair um príncipe encantado? Não vai ser uma Umbanda que vai fazer isso. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero ter um aumento de salário. Você me ajuda se eu trancar a rua? Ajudo. Eu te ajudo sentando aqui na minha frente, te trazendo a consciência de que para você ter isso, você tem que ser um bom profissional, você tem que dar o seu melhor, chegar mais cedo, sair mais tarde do que todo mundo. Não é simplesmente sentar com a bunda na cadeira lá e achar que Exu vai fazer alguma coisa sem você se movimentar. O negócio é que as pessoas, elas querem o que é mais fácil. Elas querem que a gente se movimente e resolva os problemas dela. Mas é o contrário. É a partir do momento que ela se movimentar que a gente vai começar a encaminhar as coisas para a vida dela. E quando ela chega num Exu que fala o que eu falo, ela não gosta. Por quê? Porque dá trabalho para ela. E ela prefere o que não dá trabalho, que fala assim, me dá aqui 500 doletinhas aqui, me dá 1000 doletinhas aqui, eu vou acender um par de vela para você e nós vamos resolver. Aí ela dá as doletinhas e resolve o problema? Não resolve, porque ela não deixou de ser a pessoa que cria aqueles problemas, então eles sempre vão estar presentes na vida dela. Os problemas só param de acontecer quando você deixa de ser aquela pessoa que criava os problemas e começa a ser a pessoa que resolve os problemas. Enquanto isso não acontecer, sua vida vai continuar uma merda, vai continuar desandando, seus caminhos vão continuar fechados. E não tem Exu que desfaça isso não. Existe ainda, né? Essa intolerância religiosa. A Umbanda não é a privilegiada, mas certamente uma das que sofrem, né? Que sofrem não, que recebem a oportunidade de tratar o próximo com o valor que aprendeu. que é uma das que recebem a oportunidade de tratar o próximo com os valores que aprendeu lá dentro do terreiro, né? Então, não podemos dizer, ai, que pobrezinho. Não, é reforço, né, da prática daquilo que aprendeu no terreiro. Mas vamos dizer, né, nesse termo, para todo mundo entender. Então, o umbandista ali, ele recebe esse preconceito, aí só para ladrão, curva de rio, gente que vai lá, e aí lá mesmo já começa a fazer maldade para os outros, porque é isso que tem dentro. E aí é a Umbanda que leva né, o nome de errada, de maldosa. Então, o que o senhor tem a dizer de conselho para essas pessoas que, talvez por não vigiar, por não orar, acabam fazendo dentro da Umbanda o que não se faz dentro de uma religião e, bem por isso, faz com que ela seja denegrida? Ô, seu moço, primeiro para as pessoas que estão de fora, é entender que não é a Umbanda que tem esses erros. São os umbandistas, que são coisas diferentes. O umbandista é a pessoa que está dentro da egrégora da Umbanda. Assim como não é a religião evangélica, que é uma religião que usurpa os seus fiéis. É os evangélicos, a pessoa em que está naquela situação. Não é o padre e a igreja católica que é pedófilo. É a pessoa que está naquela religião que tem aquele defeito. Então as pessoas, elas têm que aprender a dissociarem o indivíduo da egrégora, o indivíduo da sua organização, porque eles querem generalizar o erro de um e achar que aquilo é o conceito histórico daquela organização, daquela religião.
Então as pessoas têm que entender que tudo na vida é feito de pessoas. E onde tem pessoas, tem seres humanos falhos, egoístas, egocêntricos, vaidosos e orgulhosos. Então a culpa não é da religião. A culpa, o responsável é a pessoa que está dentro daquela religião fazendo esse tipo de coisa. E se ela está fazendo isso, que Deus tenha a misericórdia e também pregue a justiça na vida dessa pessoa para que ela colha os frutos da sua vaidade, do seu ego, do seu orgulho. E não cabe a gente querer culpar ou julgar fulano por fazer ou deixar de fazer. A gente só tem que entender que não é o umbandista, não é a Umbanda, é o umbandista, não é a organização, é a individualidade, é aquela pessoa que está ali vestindo aquele caráter. E as pessoas são falhas em todos os lugares, mas as pessoas elas querem trazer um conceito indivíduo para o conceito organização e colocar a culpa na Umbanda das coisas que elas ouviram falar de uma pessoa. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, a Umbanda também não sofre preconceito. Quem sofre preconceito são os umbandistas. A Umbanda é a organização. Agora, o umbandista, que ele, primeiramente, ele é atacado, ele dificilmente, ele revida aquilo de uma forma grosseira. Vou te dar um exemplo simples. Vamos lá. A pessoa que sabe que determinado fulano é um bandista, antes de conhecê-lo, ela já vem com um pré-julgamento. E aí ela tem um preconceito com aquela pessoa. Mas quando a pessoa primeiro conhece quem é aquela pessoa, vê que é um cara gente boa, legal, amoroso, caridoso, que ajuda todo mundo, e depois ela descobre que ele é um bandista, ela muda o seu conceito daquilo que ela acreditava antes. E aí o preconceito dela já fala, poxa, como é que esse cara consegue ser assim e ser um bandista? E aí é onde esse umbandista vai conscientizar essa pessoa de que o que ele é de fato é o que é um umbandista de verdade. Não é lutando, não é brigando, não é indo pra rede social e fazendo comentário de ódio, não é falando que um bandista é macumbeiro, mas pastor rouba. Não é esse tipo de assunto, não é esse tipo de diálogo que resolve problema algum com o preconceito ou com a falta de informação. São as suas atitudes. Então, a partir do momento que alguém te aponta o dedo e fala, porque você é o bandista, você é macumbeiro, você faz o mal, você olha para ele e fala, que Deus te abençoe, Oxalá te ilumina, e que o seu coração se livre disso aí, meu amigo, porque isso aí tá fazendo mal para você. Para mim não tá fazendo mal, porque na Umbanda eu aprendi que eu tenho que amar e que eu tenho que respeitar. Então eu tô em paz com a sua opinião. Agora, se você não tá com a minha, carrega seu fogo com você. Eu não vou me queimar com ele. O senhor sabe que o senhor falando aí, uma entidade visitou minha tela mental, né, como se fosse, e disse assim, gostar é um direito, mas respeitar é um dever. Salve Maria Padilha! Errado não tá, né? Não tá errado. Foi o que a gente falou sobre o exemplo do aborto, do homossexual, do traficante. Você pode gostar ou não dessas pessoas, você pode gostar ou não de qualquer coisa que seja. Mas o nosso dever moral, como quem está aqui na posição de Exu, de umbandista, ou de cristão, ou de quem segue um Buda, qualquer pessoa que está na posição de quem está buscando a sua reforma íntima e moral, tem o dever de respeitar e amar a todos, independente das escolhas que eles tiveram. O senhor acha que uma pessoa que errou merece ser respeitada e amada? Mas a pessoa que não respeita o que errou, na hora que ela erra, ela também quer ser amada, respeitada, perdoada e ter uma segunda chance, não é assim? Com certeza, né? Mas a gente nunca quer olhar para o outro como se a gente também dependesse
dos mesmos deveres e obrigações, né? A gente não. O outro tem a obrigação de me respeitar e de me perdoar. Eu não, porque o outro tá errado, né? A gente sempre quer jogar a bola pro outro, né? A gente não quer, a gente olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave no olho da gente, né? Então, isso é do ser humano, né? E cabe quem tá com cisco no olho olhar pro outro e respeitar o momento dele, independente se ele também tem uma trave no dele. É amar e respeitar, independente de qualquer coisa. Seu Tranca-Ruas, estamos chegando nos 5 minutos finais. Eu queria pedir ao senhor, e isso vai ser bom para o médium, né? E para outros médiums do Tranca-Rua também, para saber um pouco como é que é essa interação durante o tempo que não está incorporado entre espírito e encarnado. Conta pra gente, seu Tranca-Ruas, uma coisa que o Júnior fez, que o senhor ficou só olhando, né? Conta pra gente uma coisa que o Júnior fez, que o senhor ficou só olhando para ver onde que ia terminar, e no final o senhor ficou orgulhoso, seja da resposta que ele deu, seja da conduta que ele teve. Ô, seu moço, isso é uma coisa que a gente se apropria, se orgulha quando tem que se orgulhar, porque Exu cobra quando tem que cobrar. Mas a gente também tem a principal característica, que é de também aplaudir quando tem que aplaudir. Então, às vezes, as pessoas ou os próprios guias, no papel de mentor, eles lembram de cobrar e esquecem de gratificar. E qualquer pessoa que só é cobrada, ela se sente desmotivada no longo prazo, porque ela não vê gratificação alguma dos seus acertos, né? É tipo o pai, né? Quando o filho chega com uma boa nota e ele fala, não passou da sua obrigação, né? Então, a gente tem que se livrar disso e gratificar. Mas eu vou te confessar, como todos os médiums, né? Porque a gente sabe que médium é o bicho mais teimoso da humanidade. Então, a gente sabe que a maioria dos médiuns, eles mais ouvem cobrança do que gratificação, porque a gente fala e eles continuam fazendo errado. E às vezes que faz certo foi depois de tanto errar, né? E uma das coisas em que eu cobro muito, o meu aparelho em específico, é o não julgamento e a conscientização da vontade de Deus. Isso é uma coisa que a gente prega muito para ele. Porque o nosso médium, nosso aparelho, ele é uma pessoa que ele pensa muito, ele almeja coisas grandes, mas ele não tem paciência de esperar a vontade de Deus acontecer. E às vezes ele acha que também o pouco que ele fez é o suficiente para a vontade de Deus acontecer. E aí, quando ele traz para a consciência dele de que o que ele está fazendo é pouco e fortalece em si a resiliência de aceitar os seus desafios enquanto o benefício não chega, isso para a gente é de muito orgulho. Quando ele deixa um pouco de lado a sua ansiedade e troca ela pelo trabalho, quando ele deixa um pouco de lado a sua vontade e troca ela pela sua necessidade. Então, quando o aparelho, nosso médium, ele consegue compreender de que a vida é do que ele precisa e não do que ele quer, e ele aceita de fato essa vontade, é de muito orgulho para a gente, porque a gente compreende de que ele está aprendendo pelo menos a respeitar a vontade de Deus, que é o principal, né? E depois aceitar também a vontade de Deus. Por mais que seja difícil, a gente sabe que a vida ela é feita de muitos desejos, só que ela é feita de muitas frustrações. E normalmente a gente deseja muita coisa que a gente não precisa. E o que a gente não precisa, Deus não dá. Então é por isso que a gente se frustra mais do que a gente realiza as coisas.
Se a gente aceitasse mais a vontade de Deus, a gente realizaria mais coisas. Então, quando consegue compreender essa diferença entre o que você quer e o que você precisa, e você estar bem com aquela situação, para a gente é de grande orgulho, principalmente para mim, que estou do lado dele, não 24 horas por dia, porque eu tenho que fazer, né? E as pessoas acham que não, né? Acham que guia fica 24 horas do lado do médium, mas não é assim não. Nesses momentos a gente se orgulha, mas nos momentos em que tá fazendo merda, a gente vem, a gente fala, só que depois a gente cobra. E a gente fala, sabe por que deu merda? Porque não ouviu, porque quis o que não precisava. Sabe por que sofreu? Porque não precisava. Mas isso não é desse aparelho em específico, né? Isso é do ser humano. Então, quando ele consegue deixar de lado essa força que move mais a materialidade do que a espiritualidade, para a gente é um motivo de vitória, porque a gente vê que o nosso trabalho ele está surtindo algum efeito. Claro, claro que sim. Seu Tranca-Ruas, antes da mensagem final, diz às pessoas que estão nos ouvindo um conselho. Só por essa semana, faça isso, que vai te fazer bem. Só por essa semana, reflita sobre a necessidade das coisas que você quer. E se elas não forem de fato necessárias, deixe de lado e foca o seu tempo no trabalho, naquilo que de fato você necessita. Você vai ter mais realizações e menos frustrações. Então, em resumo, medita, senta na cama e pensa o que de fato você precisa hoje na sua vida, nessa semana. Não pensa na casa que você quer daqui 10 anos, não pensa no carro que você quer daqui 3 anos, não pensa no salário que você quer ter daqui 3 anos, não. Pensa no que você precisa para essa semana, o que o seu espírito está pedindo socorro e falando assim, nota, por favor, seu imbecil, que o que eu preciso é disso, não do que você quer, e manda ele focar nisso e trabalhar em cima disso, do que eu realmente necessito, não do que eu quero. Só essa semana eu vou fazer apenas o que eu preciso, só essa semana. Tudo que eu não preciso eu vou deixar para semana que vem. Laroyeixo, seu Tranca-Ruas, qual é a mensagem? Qual é a mensagem final do senhor para o encontro de hoje? Vamos finalizar hoje com consciência. Consciência. Vamos ter consciência dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Não viva no automático. Traz para a sua consciência o que de fato é necessário, o que não é, e viva com consciência. É fundamental. Seria isso. Laroyeixo, salve seu Tranca-Ruas. Salve suas forças, seu moço. Deus te abençoe, te guie, te guarde, te ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Laroyeixo, salve seu Tranca-Ruas. Salve suas forças, meu amigo. Porque as pessoas acham que quando a gente fala priorizar, a gente está falando trocar. E não é essa a palavra que a gente usa. A gente não fala você deve deixar a espiritualidade de lado para viver da materialidade ou deixar a materialidade para viver só da espiritualidade. A gente fala que você deve priorizar as condições da sua evolução espiritual e, em suma importância, que também é a materialidade, você executar as ações que você necessita para uma sobrevivência, uma conveniência e um conforto. E não impedir que essa busca de conforto, conveniências, elas impeçam que você desenvolva o seu aperfeiçoamento espiritual. Então tem que deixar isso muito claro para as pessoas não querer achar que para desenvolver espiritualmente tem que ficar largado as traças.
Ou que quando você busca o seu progresso material, você tem que deixar a sua espiritualidade de lado. É você colocar em equilíbrio e priorizar a espiritualidade, não deixando de executar as suas funções básicas de sobrevivência na materialidade. Claro, Exu, salve seu tranca-ruas. Salve, seu moço. Salve suas forças, meu amigo.